Hoje nós vamos trabalhar matemática. Você não repara, mas existem 3 personagens que estão conosco nas nossas atividades do dia a dia. São o metro, o quilo e o litro. Sim, esses 3 estão presentes no nosso dia a dia e eles facilitam muito a nossa rotina. Vamos ver? Imagina se eu pedisse para você medir o tamanho da carteira de uma sala de aula, mas não pudesse usar uma régua ou um metro. Você faria com as mãos, provavelmente. Acredito que você já fez isso alguma vez. Mas se uma pessoa com a mão maior medisse também, que problema, né? Imagina uma bicicleta. Se o moço lá da fábrica das rodas medisse o tamanho da roda com a palma da mão, e o outro moço que faz o pneu medisse também com a palma da mão dele. Nossa, as mãos são diferentes, isso daria um problemão, né, galera? Por isso que existem esses 3 elementos para facilitar a nossa rotina no dia a dia, para garantir que todas as medidas sejam iguais, sejam as mesmas, independente do lugar, independente da região. Precisa de precisão. E no nosso dia a dia eles aparecem de diferentes formas. O quilo lá nos alimentos, o litro nos líquidos, no suco, na água, e o metro sempre vai aparecer quando a gente fala de comprimento. Veja só como está presente no nosso dia a dia. E para pesar, para descobrir a quantidade de quilos, a gente usa a balança. Os litros podem ser observados lá no posto de gasolina. E quando a gente está com febre, o que a gente utiliza para verificar a temperatura? O termômetro. Você já imaginou a sua vida sem esses itens? Acho que não, né, gente? Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre essas unidades de medidas? Acompanhe a aulinha da Tia Chau, faça as atividades do seu livro e você vai entender tudo sobre essas personagens tão importantes para o nosso dia a dia. Olá, meus amores! Hoje a gente vai começar um conteúdo novo de matemática, mas que é muito fácil porque a gente encontra no nosso dia a dia, assim como vocês já viram no vídeo anterior. Então, para trabalhar esse tema, eu trouxe novamente o teu livro digital, que é para você acompanhar comigo. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E nós vamos falar de medições. Vocês já viram que existem várias formas de se medir as coisas? A gente pode pesar, a gente pode medir o comprimento com uma fita métrica, a gente pode medir a capacidade quando se trata de líquidos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas medições e de quais instrumentos a gente usa para realizar essas medições. No nosso dia a dia, a gente vê frequentemente, lá na obra, o pedreiro precisa medir a distância dos cômodos da casa. O marceneiro, quando vai fabricar algum móvel, ele precisa tirar as medidas da casa também. A gente, quando vai ao médico, a gente mede a nossa altura para verificar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. A gente mede o nosso peso para ver se a gente está se alimentando direitinho. Então, isso tudo faz parte da nossa rotina. Então, é muito fácil identificar esses instrumentos que a gente usa para realizar as medições. Então, vamos lá. Na página 134 do livro de matemática, tem o número 1 que fala o seguinte: todos os dias nós usamos algum instrumento para medir algo, assim como a Tia Chau falou. Altura, temperatura, massa, o tempo pelo relógio, a distância, entre outros. Aqui tem algumas imagens desses instrumentos. A balança, a gente usa a balança para medir o peso dos alimentos, para medir o nosso peso corporal, a nossa massa corporal. A gente usa o relógio para medir o tempo, a jarra para medir a capacidade quando a gente quer falar de líquidos,
A fita métrica, para medir os comprimentos, metros. Aqui, ó, a balança de recém-nascido, a balança de bebê, que tem lá no consultório do pediatra, para verificar quanto peso tem essa criança. Quem sabe o que é isso aqui? É uma ampulheta, também é uma forma de medir o tempo. E temos o termômetro, muito usado, né, para verificar a temperatura corporal. E hoje em dia, com a pandemia, quando a gente vai no mercado, tem sempre alguém lá com um termômetro verificando a nossa temperatura, para ver se a nossa temperatura corporal está ok, para que a gente possa fazer as nossas compras em segurança. Agora, você vai contornar os instrumentos que você já usou ou que você já viu alguém usando. Fácil, né? Então faz aí para te achar. Aqui embaixo, na número 2, diz o seguinte: a gente precisa ligar o instrumento, olha o instrumento aqui, à situação correta. Então vamos lá, a primeira. Olha, tem uma moça correndo e tem um moço que deveria estar segurando o quê para verificar o tempo de corrida dela? É o termômetro? É o cronômetro? É a jarra? Ou é a fita métrica? O que será que é? O cronômetro. Então, a gente vai ligar o cronômetro à moça. Muito bem. Aqui embaixo, tem uma cozinheira ali também, ó. Ela está verificando a quantidade de leite que ela vai precisar colocar numa receita. E ela vai verificar com o termômetro, com a jarra ou com a fita métrica? Com a jarra. Então, vamos ligar. A terceira imagem. E o papai quer saber quanto que aquela criança cresceu. O que ele vai usar? O termômetro ou a fita métrica? A fita métrica. E aqui? A amiguinha está doente. O que será que a mamãe vai usar para verificar a temperatura? O termômetro. Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, molezinha. Agora nós vamos para a página 136. Lá na página 136, tem uma atividade sobre o elefante e o tigre. Você vai responder as perguntas apenas usando a imaginação e observando as fotos que trazem alguns elementos importantes para que a gente possa responder corretamente. Então, ali diz: qual deles você acha que é mais alto? Qual deles é mais pesado? Qual deles tem um tempo de vida maior? Então, você vai marcar o X no quadradinho que você acha que é a resposta correta, tá bom? Aqui embaixo, vamos lá. Preste atenção porque está falando de calendário. O aniversário de Augusto será sábado, dia 13. Dona Aurora vai preparar cupcakes e sucos para comemorar. Que delícia! Observe a ilustração e responda. Quantos dias faltam para o aniversário de Augusto? Olha o calendário. Estamos na sexta-feira, dia 12. Ele faz aniversário no sábado, dia 13. Quantos dias faltam? Contorne 2 objetos que podem ser usados para medir quanta água será usada para fazer o suco. Que objetos aqui podem ser usados? Contorne aí do seu jeitinho. Quanto de suco deve ser preparado para cada pessoa? Quanto será? Menos de 10 copos ou mais de 10 copos? E agora? Na comemoração haverá 10 pessoas. Quantos cupcakes devem ser preparados? Marque com um X. Menos de 10 cupcakes ou mais de 10 cupcakes? E o que será? Resolvam aí essas atividades. Depois, vocês vão no caderno de atividades de matemática, na página 45, que é uma leitura relembrando tudo isso que a Tia Chau já falou, e resolver as atividades da página 46. Não tem segredo. Encerrando isso, a Tia Chau
colocou uma atividadezinha no caderno de matemática para relembrar um assunto que a gente já trabalhou, que são os antecessores e os sucessores. Muito fácil também. Galera, depois disso tudo, vocês têm uma tarefinha para quinta-feira. Nessa quinta-feira, a gente vai ter uma live extra, uma live especial. Então, eu preciso que vocês separem rótulos de alimentos, embalagens de produtos de limpeza, tudo que venha demarcando a quantidade para a gente conversar e fazer um trabalhinho super especial na quinta-feira, tá bom? Então, ó, preste atenção. Atividade no livro de atividades de matemática, atividade no caderno de matemática e tarefinha, separar as embalagens de alimentos e de produtos de limpeza. Combinado? Caprichem aí, eu sei que vocês são 10 e a gente se encontra amanhã na videoaula gravadinha e quinta-feira na nossa live. Um beijo!